Os direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. O rol de direitos fundamentais previsto no título 2º não é exaustivo. Há outros direitos, espalhados pelo texto constitucional, como o direito ao meio ambiente, artigo 225, e o princípio da anterioridade tributária, artigo 150, terceira, b. Nesse ponto, vale ressaltar que os direitos fundamentais relacionados no título 2º são conhecidos pela doutrina como direitos catalogados. Por sua vez, os direitos fundamentais previstos na CF 88, mas fora do título 2º, são conhecidos como direitos não catalogados. Aplicabilidade das normas constitucionais. O estudo da aplicabilidade das normas constitucionais é essencial à correta interpretação da Constituição Federal. É a compreensão da aplicabilidade das normas constitucionais que nos permitirá entender exatamente o alcance e a realizabilidade dos diversos dispositivos da Constituição. 1. Normas de eficácia plena. Normas de eficácia plena são aquelas que, desde a entrada em vigor da Constituição, produzem, ou têm possibilidade de produzir, todos os efeitos que o legislador constituinte quis regular. As normas de eficácia plena possuem as seguintes características. A. São autoaplicáveis, é dizer, elas independem de lei posterior regulamentadora que lhes complete o alcance e o sentido. Isso não quer dizer que não possa haver lei regulamentadora versando sobre uma norma de eficácia plena. A lei regulamentadora até pode existir, mas a norma de eficácia plena já produz todos os seus efeitos de imediato, independentemente de qualquer tipo de regulamentação. B. São não restringíveis, ou seja, caso exista uma lei tratando de uma norma de eficácia plena, esta não poderá limitar sua aplicação. C. Possuem aplicabilidade direta, não dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada a Constituição, e integral, não podem sofrer limitações ou restrições em sua aplicação. 2. Normas constitucionais de eficácia contida ou prospectiva. São normas que estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento da promulgação da Constituição, mas que podem ser restringidas por parte do poder público. As normas de eficácia contida possuem as seguintes características. A. São autoaplicáveis, ou seja, estão aptas a produzir todos os seus efeitos, independentemente de lei regulamentadora. Em outras palavras, não precisam de lei regulamentadora que lhes complete o alcance ou o sentido. Vale destacar que, antes da lei regulamentadora ser publicada, o direito previsto em uma norma de eficácia contida pode ser exercitado de maneira ampla, plena, só depois da regulamentação é que haverá restrições ao exercício do direito. B. São restringíveis, isto é, estão sujeitas a limitações ou restrições, que podem ser impostas por uma lei. O direito de greve, na iniciativa privada, é norma de eficácia contida prevista no artigo 9º, da CF 88. Outra norma constitucional, o artigo 139, da CF 88 prevê possibilidade de que sejam impostas restrições a certos direitos e garantias fundamentais durante o estado de sítio. Conceitos ético-jurídicos indeterminados, o artigo 5º, inciso XXV, da CF 88 estabelece que, no caso de iminente perigo público, o Estado poderá requisitar propriedade particular. Esse é um conceito ético-jurídico que poderá, então, limitar o direito de propriedade. C. Possuem aplicabilidade direta, não dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos, imediata, estão aptas a produzir todos os seus efeitos desde o momento em que é promulgada a Constituição, e possivelmente não integral, estão sujeitas a limitações ou restrições. 3. Normas constitucionais de eficácia limitada. São aquelas que dependem de regulamentação futura para produzirem todos os seus efeitos. Um exemplo de norma de eficácia limitada é o artigo 37, inciso 7º, da CF 88, que trata do direito de greve dos servidores públicos. As normas constitucionais de eficácia limitada possuem as seguintes características. A. São não autoaplicáveis,
ou seja, dependem de complementação legislativa para que possam produzir os seus efeitos. B. Possuem aplicabilidade indireta, dependem de norma regulamentadora para produzir seus efeitos. Mediata. A promulgação do texto constitucional não é suficiente para que possam produzir todos os seus efeitos, e reduzida, possuem um grau de eficácia restrito quando da promulgação da Constituição. Direitos e deveres individuais e coletivos, parte I. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Esses direitos fundamentais abrangem não apenas a brasileiros e estrangeiros residentes no país, mas qualquer pessoa que se encontre em território nacional, mesmo que seja um estrangeiro residente no exterior. Um estrangeiro que estiver passando férias no Brasil será, portanto, titular de direitos fundamentais. Cabe destacar, ainda, que os direitos fundamentais não têm como titular apenas as pessoas físicas, as pessoas jurídicas e até mesmo o próprio Estado são titulares de direitos fundamentais. Segundo o STF, os estrangeiros residentes no país, uma vez atendidos os requisitos constitucionais, são beneficiários da assistência social, fazendo jus ao denominado benefício de prestação continuada, BPC. O BPC é um benefício assistencial devido à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Nesse sentido, entende o STF que o súdito estrangeiro, mesmo aquele sem domicílio no Brasil, tem direito a todas as prerrogativas básicas que lhe assegurem a preservação do status libertatis e a observância, pelo poder público, da cláusula constitucional do due process 9. Ainda sobre o tema, chamamos sua atenção para a decisão do STF segundo a qual o direito de propriedade é garantido ao estrangeiro não residente. 10. No que se refere ao direito à vida, a doutrina considera que é dever do Estado assegurá-lo em sua dupla acepção, a primeira, enquanto direito de continuar vivo, a segunda, enquanto direito de ter uma vida digna, uma vida boa. 11. Seguindo essa linha, o STF já decidiu que assiste aos indivíduos o direito à busca pela felicidade, como forma de realização do princípio da dignidade da pessoa humana. 12. A Corte garantiu o direito à gestante de submeter-se à antecipação terapêutica de parto na hipótese de gravidez de feto anencéfalo, previamente diagnosticada por profissional habilitado, sem estar compelida a apresentar autorização judicial ou qualquer outra forma de permissão do Estado. O STF entendeu que, nesse caso, não haveria colisão real entre direitos fundamentais, apenas conflito aparente, uma vez que o anencéfalo, por ser inviável, não seria titular do direito à vida. O feto anencéfalo, mesmo que biologicamente vivo, porque feito de células e tecidos vivos, seria juridicamente morto, de maneira que não deteria proteção jurídica. 13. Assim, a interrupção da gravidez de feto anencéfalo não é tipificada como crime de aborto. E, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição. Esse inciso traduz o princípio da igualdade, que determina que se dê tratamento igual aos que estão em condições equivalentes e desigual aos que estão em condições diversas, dentro de suas desigualdades. Obriga tanto o legislador quanto o aplicador da lei. O princípio da igualdade impede que pessoas que estejam na mesma situação sejam tratadas desigualmente, em outras palavras, poderá haver tratamento desigual, discriminatório, entre pessoas que estão em situações diferentes. Nesse sentido, as ações afirmativas, como a reserva de vagas em universidades públicas para negros e índios, são consideradas constitucionais pelo STF. 17. Da mesma forma, é compatível com o princípio da igualdade programa concessivo de bolsa de estudos em universidades privadas para alunos de renda familiar de pequena monta, com cotas para negros, pardos, indígenas e portadores de necessidades especiais. 18. A realização da igualdade material não proíbe que a lei crie discriminações, desde que estas obedeçam ao princípio da razoabilidade. Seria o caso, por exemplo, de um concurso para agente penitenciário de prisão feminina restrito a mulheres.
Segunda, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Esse inciso trata do princípio da legalidade, que se aplica de maneira diferenciada aos particulares e ao poder público. Para os particulares, traz a garantia de que só podem ser obrigados a agirem ou a se omitirem por lei. Tudo é permitido a eles, portanto, na falta de norma legal proibitiva. Já para o poder público, o princípio da legalidade consagra a ideia de que este só pode fazer o que é permitido pela lei. Terceira, ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Quarta, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Trata-se da liberdade de expressão, que é verdadeiro fundamento do Estado democrático de direito. Todos podem manifestar, oralmente ou por escrito, o que pensam, desde que isso não seja feito anonimamente. A vedação ao anonimato visa garantir a responsabilização de quem utilizar tal liberdade para causar danos a terceiros. V. É assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem. Essa norma traduz o direito de resposta à manifestação do pensamento de outrem, que é aplicável em relação a todas as ofensas, independentemente de elas configurarem ou não infrações penais. Essa resposta deverá ser sempre proporcional, ou seja, veiculada no mesmo meio de comunicação utilizado pelo agravo, com o mesmo destaque, tamanho e duração. Salienta-se, ainda, que o direito de resposta se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas ofendidas pela expressão indevida de opiniões. Sexta, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Sétima, é assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Consagra-se, nesses incisos, a liberdade religiosa. No que se refere ao inciso 7º, observe que não é o poder público o responsável pela prestação religiosa, pois o Brasil é um Estado laico, portanto a administração pública está impedida de exercer tal função. Essa assistência tem caráter privado e incumbe aos representantes habilitados de cada religião. Oitava, ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em lei. Inciso 8º, consagra a denominada escusa de consciência. Essa é uma garantia que estabelece que, em regra, ninguém será privado de direitos por não cumprir obrigação legal a todos imposta devido às suas crenças religiosas ou convicções filosóficas ou políticas. Entretanto, havendo o descumprimento de obrigação legal, o Estado poderá impor, à pessoa que recorrer a esse direito, prestação alternativa fixada em lei. Nona, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. É vedada a censura. Entretanto, a liberdade de expressão, como qualquer direito fundamental, é relativa. Isso porque é limitada por outros direitos protegidos pela Carta Magna, como a inviolabilidade da privacidade e da intimidade do indivíduo. X. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas são invioláveis, elas consistem em espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas. 35 A violação a esses bens jurídicos ensejará indenização, cujo montante deverá observar o grau de reprovabilidade da conduta. 36 Destaque-se que as indenizações por dano material e por dano moral são cumuláveis, ou seja, diante de um mesmo fato, é possível que se reconheça o direito a ambas indenizações. X. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.
princípio da inviolabilidade domiciliar tem por finalidade proteger a intimidade e a vida privada do indivíduo, bem como de garantir-lhe, especialmente no período noturno, o sossego e a tranquilidade. Questão central para que se possa compreender o alcance desse dispositivo constitucional é saber qual é o conceito de casa. Para o STF, o conceito de casa revela-se abrangente, estendendo-se a qualquer compartimento habitado, 2. Qualquer aposento ocupado de habitação coletiva, e 3. Qualquer compartimento privado não aberto ao público, onde alguém exerce profissão ou atividade pessoal. 44. Assim, o conceito de casa alcança não só a residência do indivíduo, mas também escritórios profissionais, consultórios médicos e odontológicos, trailers, barcos e aposentos de habitação coletiva, como, por exemplo, o quarto de hotel. 12. É inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. 13. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Trata-se de norma constitucional de eficácia contida que trata da liberdade de atividade profissional. Esta dispõe que, na inexistência de lei que exija qualificações para o exercício de determinada profissão, qualquer pessoa poderá exercê-la. Entretanto, existente a lei, a profissão só poderá ser exercida por quem atender às qualificações legais. 14. É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional. Esse inciso tem 2 desdobramentos. Assegura o direito de acesso à informação, desde que esta não fira outros direitos fundamentais, e resguarda os jornalistas, possibilitando que estes obtenham informações sem terem que revelar sua fonte. Não há conflito, todavia, com a vedação ao anonimato. Caso alguém seja lesado pela informação, o jornalista responderá por isso. 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. O direito de reunião é um direito típico de uma democracia, estando intimamente relacionado à liberdade de expressão. É um direito individual, mas que se expressa de maneira coletiva. Caracteriza-se como uma liberdade-condição, pois viabiliza o exercício de outros direitos individuais, tais como a liberdade de crença religiosa e política e a liberdade de expressão. 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. 18. A criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado. Para que exista uma associação, é necessária a presença de 3 requisitos. A. Pluralidade de pessoas. A associação é uma sociedade, uma união de pessoas com um fim determinado. B. Estabilidade. Ao contrário da reunião, que tem caráter transitório, esporádico, as associações têm caráter permanente. C. Surgem a partir de um ato de vontade. E como a Constituição protege as associações? Da seguinte forma. A. A liberdade de associação para fins lícitos é ampla, independente de autorização dos poderes públicos, que também não podem interferir em seu funcionamento. B. As associações só podem ser dissolvidas por decisão judicial transitada em julgado. Além disso, suas atividades só podem ser suspensas por decisão judicial. Neste caso, não há necessidade de trânsito em julgado. Perceba que a medida mais gravosa, dissolução da associação, exige um requisito mais difícil, o trânsito em julgado de decisão judicial. C. A criação de associações é livre, ou seja,
independe de autorização. Já a criação de cooperativas também é livre, porém há necessidade de lei que a regule. Temos, aqui, típica norma de eficácia limitada. 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Para que possa compreender esse dispositivo, é necessário apresentar a diferença entre representação processual e substituição processual. Na representação processual, o representante não age como parte do processo, ele apenas atua em nome da parte, a pessoa representada. Para que haja representação processual, é necessária a autorização expressa do representado. Na substituição processual, o substituto é parte do processo, agindo em nome próprio na salvaguarda de direito alheio. O substituído, por sua vez, deixa de sê-lo, sofre apenas os efeitos da sentença. Não está no processo. A sentença, todavia, faz coisa julgada tanto para o substituto quanto para o substituído. Quando cabível substituição processual, não há necessidade de autorização expressa do substituído. XXI, é garantido o direito de propriedade. XI, a propriedade atenderá à sua função social. XIL, a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Constituição Federal de 1988, garante-se que, se a propriedade estiver cumprindo a sua função social, só poderá haver desapropriação com base na tutela do interesse público, em 3 hipóteses: necessidade pública, utilidade pública ou interesse social. A indenização, nesses casos, ressalvadas algumas exceções determinadas constitucionalmente, dar-se-á mediante prévia e justa indenização em dinheiro. XXV, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Esse inciso trata da requisição administrativa, que ocorre quando o poder público, diante de perigo público iminente, utiliza seu poder de império, de coação, para usar bens ou serviços de particulares. Destrinchando esse inciso. A. Em caso de iminente perigo público, o Estado pode requisitar a propriedade particular. Exemplo, no caso de uma enchente que destrua várias casas de uma cidade, a Prefeitura pode requisitar o uso de uma casa que tenha permanecido intacta, para abrigar aqueles que não têm onde ficar. Qual o perigo público iminente que justifica tal ato estatal? No exemplo dado, a possibilidade de a população atingida adoecer ou morrer por falta de abrigo. B. A requisição é compulsória para o particular, devido ao poder de império do Estado. Veja que o interesse público, socorro às pessoas desabrigadas, é maior que o particular, inconveniente de ter a casa cedida ao poder público gratuitamente. Por isso, o último cede lugar ao primeiro. C. A propriedade continua sendo do particular, é apenas cedida gratuitamente ao poder público. O titular do bem somente será indenizado em caso de dano. No exemplo acima, o Estado não teria que pagar aluguel ao proprietário pelo uso do imóvel. D. O perigo público deve ser iminente, ou seja, deve ser algo que acontecerá em breve. No exemplo dado, o Estado não poderia requisitar a casa já na estação da seca baseado na possibilidade de uma enchente ocorrer vários meses depois. XXVI, a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família, não será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva, dispondo a lei sobre os meios de financiar o seu desenvolvimento. Por meio desse inciso, o legislador constituinte deu, à pequena propriedade rural trabalhada pela família, a garantia de impenhorabilidade. Com isso, visou a proteção dos pequenos trabalhadores rurais, que, desprovidos de seus meios de produção, não teriam condições de subsistência. Entretanto, a impenhorabilidade depende da acumulação de 2 requisitos. I.
exploração econômica do bem pela família. 2. Origem na atividade produtiva do débito que causou a penhora. Com isso, é possível afirmar o seguinte: a pequena propriedade rural trabalhada pela família pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos estranhos à sua atividade produtiva. B. A pequena propriedade rural trabalhada pela família não pode ser objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. C. A pequena propriedade rural, caso não trabalhada pela família, pode ser penhorada para pagamento de débitos decorrentes e débitos estranhos à sua atividade produtiva. X. Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. X. São assegurados, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e a reprodução da imagem e voz humanas, inclusive nas atividades desportivas. B. O direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas. Protege-se, por meio desses incisos, o direito do autor. Perceba que, enquanto viver, este terá total controle sobre a utilização, publicação ou reprodução de suas obras. Só após sua morte é que haverá limitação temporal do direito. Com efeito, o artigo 5º, inciso X, dispõe que o direito autoral é transmissível aos herdeiros apenas pelo tempo que a lei fixar. X. A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Nesse inciso, a Constituição enumera expressamente a propriedade industrial como direito fundamental. Diferentemente dos direitos autorais, que pertencem ao autor até sua morte, o criador de inventos industriais tem, sobre estes, privilégio apenas temporário sobre sua utilização. XXX. É garantido o direito de herança. XXX. A sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou dos filhos brasileiros, sempre que não lhe seja mais favorável a lei pessoal do de cujos. Como se depreende do inciso XXX, a Carta Magna garantiu que, no caso de bens de estrangeiros localizados no país, seria aplicada a norma sucessória que mais beneficiasse os brasileiros sucessores. Assim, nem sempre será aplicada a lei brasileira à sucessão de bens de estrangeiros localizados no país, caso a lei estrangeira seja mais benéfica aos sucessores brasileiros, esta será aplicada.